Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é Pérolas da Oração do Pai Nosso. E esta é a quinta parte de uma série de mensagens que estamos fazendo sobre a oração do Pai Nosso. Se você ainda não viu as demais mensagens, eu peço para que você tire um tempinho e veja todas elas, pois a oração do Pai Nosso, sendo um modelo de oração muito importante deixado por Jesus, nós precisamos, além de orar, precisamos entender os significados de cada frase que compõe esta importante oração. Hoje nós vamos ver uma das partes mais importantes da oração do Pai Nosso, que se refere a um pedido de perdão que fazemos a Deus, seguido de uma declaração de que também nós perdoamos aos nossos devedores ou perdoamos aqueles que nos ofendem. Esta declaração é muito séria e precisamos compreender profundamente o significado dela. O registro bíblico que fala sobre este perdão que pedimos a Deus e também onde dizemos que nós perdoamos aquelas pessoas que nos ofendem, está em Mateus capítulo 6, no verso 12. Mas como nós fizemos nas mensagens anteriores, onde lemos ali a oração completa, que está em Mateus 6, do verso 9 até o 13, eu quero de novo também ler estes versos de acordo com a tradução do Almeida Corrigida Fiel. Então o texto lá diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pois bem, no verso 12, que é o objeto da nossa reflexão de hoje, Jesus nos ensina a pedir perdão a Deus pelas nossas dívidas. Esta palavra dívida é também substituída em uma outra versão da oração do Pai Nosso, como ofensas e não como dívida. Você pode estar perguntando, mas por que uns oram dizendo perdoa as nossas dívidas e outros oram pedindo para que Deus perdoe as ofensas? A resposta é simples. Uns seguem a palavra do original em sua forma literal, que tem como significado principal dívidas e não ofensas. A palavra grega no original traduzida para o português como dívidas ou ofensas é a palavra ofeilema. E esta palavra, ela, além de significar de dívida, ela tem outros significados, como aquilo que é legalmente devido. Também tem significado de pecado e, por último, também tem significado de ofensa. Já os que expressam a palavra ofensa, eles utilizam-se do texto traduzido para o português, da fala que Jesus profere no final da oração, explicando sobre a importância do perdão. Nesta explicação, Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará vossas ofensas. Esta palavra traduzida para o português aqui como ofensas, que aparece nesses dois versos, que são os versos 14 e 15 de Mateus 6, no grego é a palavra paraptoma. E esta palavra, ela tem vários significados. Um deles é cair ao lado ou próximo a algo. É um tipo de escorregão. Também tem significado de deslize, de desvio da justiça, transgressão, pecado e delito. Uma pergunta que cabe aqui é:
Porque Jesus utilizou no modelo da oração do Pai Nosso a palavra grega opheilema, que tem como significado mais frequente de dívida ou aquilo que é legalmente devido. E na explicação ele utilizou a palavra paraptoma, que significa mais deslize, escorregão, desvio de verdade ou transgressão, né, pecado e delito. A questão é que quando pedimos perdão a Deus, né, isso que Jesus estava nos ensinando, nós estamos pedindo perdão de uma grande dívida que temos para com Ele. Né? E é diferente quando nós pedimos para que Ele perdoe as dívidas como nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Porque essas pessoas que nos ofendem, elas então escorregam, elas têm deslizes na vida e elas acabam cometendo então pecados ou acabam nos ofendendo. É diferente daquilo que nós fazemos com Deus, né, quando nós pecamos ou que já trazemos em nosso corpo o pecado original. Então nós temos uma dívida muito grande para com Deus e por isso Jesus fala de dívida ali no início e depois ele fala sobre ofensas quando se trata de nós perdoarmos as pessoas. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 2, versos 13 e 14, ele explica sobre essa dívida que nós tínhamos para com Deus e que nós acabamos tendo quando nós pecamos. Então o texto lá, de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje, que é a forma mais compreensível para a gente entender o que Paulo está dizendo, né, o texto lá diz o seguinte: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com esta conta, pregando-a na cruz. Este texto revela que quando estávamos sem Cristo, nós tínhamos uma dívida para com Deus. Esta dívida foi quitada por Jesus na cruz, e esta quitação contempla todos aqueles que receberam Jesus em seus corações como Senhor e Salvador. E também, é claro, aqueles que confessaram seus pecados, pedindo perdão a Deus por todos eles. Na oração do Pai Nosso acontece isso também. Quando pedimos a Deus para perdoar os nossos pecados, Ele nos perdoa. Só que ali há uma condição. Ele só perdoa se nós também perdoarmos as pessoas que nos devem, aqui no sentido de ofensas. Se nós perdoamos as pessoas que nos ofendem ou que nos causam qualquer males, Deus também perdoará nós. Mas se não perdoarmos as pessoas que nos ofendem, que nos causam males, Deus também não perdoará a nós. Este ensino de Jesus foi bem exemplificado quando ele contou a parábola dos 2 servos devedores, onde um devia 10.000 talentos, um valor equivalente a estimado em 174 toneladas de ouro, e o outro servo ali representando nós como devedores, ou melhor, este primeiro servo, ele representa como devedores nós para com Deus. Mas existe aquele outro, segundo servo, que é chamado também de conservo, e este representa aqueles que nos devem e que nós devemos perdoar estas pessoas. Este conservo aparece na parábola como uma dívida bem menor, na quantia de apenas 100 denários, que correspondia a 100 dias de trabalho. O que Jesus quis nos ensinar é que tínhamos uma dívida para com Deus impagável, e Deus nos perdoou através do sacrifício de Jesus Cristo, e nós que algumas vezes somos vítimas de pessoas que nos ofendem, que pecam contra nós, nós também devemos seguir este exemplo de Deus e nós devemos perdoar as pessoas de um modo geral, todas aquelas que nos ofendem ou que nos causam qualquer tipo de males. Às vezes nós temos dificuldade de perdoar.
Temos dificuldade de liberar o perdão. Temos dificuldade de lançar estes males que as pessoas nos causaram no mar do esquecimento. Algumas pessoas guardam rancores, outras guardam mágoas. Às vezes ficam aguardando uma chance de jogar na cara daquela pessoa que o feriu ou que magoou. E isto não é perdoar. Perdoar é se libertar destes males, é não guardar rancores, é não guardar mágoas. Quando guardamos rancores e mágoas, significa que o perdão não foi liberado para aquela pessoa que nos ofendeu. Quando Deus nos perdoa, Ele perdoa de verdade, Ele lança nossos pecados no mar do esquecimento. Ele não fica apontando mais os nossos pecados. Quem aponta pecados é Satanás. Ele é considerado como nosso acusador. Jesus, que é santo e que poderia nos acusar, ele não veio para nos acusar e ele não acusa ninguém. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como diz o apóstolo João lá em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 9. Deus nos perdoa completamente através do sacrifício de Jesus Cristo. Voltando então ao texto onde Jesus diz para orarmos dizendo ao Pai: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou como diz a outra tradução, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esta parte da oração é de extrema importância. Notem que esta parte da oração do Pai Nosso é a única parte da oração em que Jesus dá explicações lá no final. As explicações dadas por Jesus, conforme diz o texto de Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Não foi por acaso que Jesus explicou esta parte da oração sobre o perdão. Jesus sabia que nada adiantava alguém orar a Deus pedindo perdão se tal pessoa não perdoasse também aqueles que o ofendessem. Jesus, sabendo que todos pecam, ele concluiu que uma pessoa que não perdoa, consequentemente, esta pessoa também não recebendo o perdão de Deus, ela vai acumular pecados e esta pessoa está completamente condenada. Jesus deixou isto muito claro quando ele estava tratando sobre o perdão do pecado de um irmão contra outro, que está registrado em Mateus no capítulo 18, dos versos 32 até o 35, e Jesus concluiu aquela parábola dizendo o seguinte: que aquele senhor que havia perdoado aquele que devia aquela dívida tão alta, e este um não perdoou o outro que devia apenas uma dívida bem menor, correspondente a 100 dias de trabalho, aquele senhor chamou aquele primeiro servo, devedor, e ele diz o seguinte: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um as suas ofensas. Ou lá diz cada um a seu irmão, as suas ofensas. Neste ensino de Jesus, não fica nenhuma dúvida de que aqueles que não perdoarem ao seu próximo, Deus também não perdoará tal pessoa e esta pessoa será castigada eternamente no fogo do inferno. Em Marcos capítulo 11, versos 25 e 26, de acordo com a Nova Versão Internacional, Jesus fala ali novamente que precisamos perdoar para sermos perdoados. Eu estou dizendo de acordo com a Nova Versão Internacional, que é o texto que vou citar. Jesus diz o seguinte: e quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém,
perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Meus amados e minhas amadas, conceder o perdão é algo extremamente importante. Deus nos ensina a perdoar e Ele espera que concedamos o perdão uns aos outros. Precisamos entender e gravar estes ensinos em nossos corações. Recentemente, eu gravei uma mensagem com o tema A Importância do Perdão. Nesta mensagem, eu trouxe explicações bem mais aprofundadas sobre o perdão. E eu recomendo que você veja esta mensagem, como complemento da mensagem que você está ouvindo hoje. Eu vou deixar no final desta mensagem um slide com um link para você poder clicar nele e ver então esta mensagem que eu gravei anteriormente em mais detalhes ali explicando sobre o perdão. Para finalizar, eu quero repisar o que Jesus disse logo após ele nos ensinar a oração do Pai Nosso e também falar sobre o significado da palavra perdão. É muito importante que nós compreendamos o significado desta palavra. As palavras ditas por Jesus, que eu quero repisar, e já falei delas 2 vezes anteriormente, é as que estão em Mateus 6, 14 e 15, porque elas são muito importantes para memorizarmos. E ele diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Gravem bem este ensino de Jesus em vossos corações. Que Deus nos ajude a sempre perdoarmos as pessoas que nos ofendem. Que Deus nos ajude sempre a lançar no mar do esquecimento o que de mal nos fizeram alguma pessoa ou as pessoas. Que Deus nos ajude a nos libertarmos deste cativeiro que é a falta de conceder perdão. Saiba que quem não concede perdão fica refém do mal que a pessoa lhe causou. Quem não perdoa carrega mágoas no seu coração e estas mágoas podem trazer depressões, pode causar doenças graves no corpo de uma pessoa. Se queremos ser livres destes males, precisamos perdoar. É isto que Jesus nos ensina. Agora precisamos seguir aquilo que Jesus nos ensina e nós precisamos também saber o que significa perdão. Perdão, de acordo com a palavra grega que é aphiem, ela tem ali alguns significados, como enviar para outro lugar. Ainda significa mandar ir embora, está se referindo ao pecado, mandar esse pecado ir embora, perdoando as pessoas. Significa deixar, expelir, significa deixar de lado uma dívida, significa desistir de cobrar esta dívida, não guardar mais, não ter esta dívida ali dentro do coração, remoendo dentro do coração. E significa também partir, deixando algo para trás. E por último, significa deixar ao falecer. Meus irmãos e minhas irmãs, o significado principal de perdoarmos é como se estivéssemos mortos, não sabendo mais do que aconteceu. Morto não sente dor, morto não sente mágoas, morto não carrega ressentimentos, não faz planos de revidar. Morto simplesmente tem a sua mente formatada, morto não pode mais fazer nada e nem desejar mal a ninguém. Que Deus nos ajude a mortificarmos as nossas mentes das coisas ruins que sofremos por atitudes de outras pessoas. Que possamos deixar este mal para trás e prosseguir seguindo a Deus, fazendo aquilo que Ele nos ensina na sua palavra e que nós possamos então assim sermos abençoados pelo nosso Pai Celestial, que quer nos abençoar e quer também nos conduzir à vida eterna em um lugar maravilhoso onde nós vamos morar eternamente com Ele e com todos os salvos. Eu quero orar
para que Deus nos ajude a cumprir com este propósito que Deus nos trouxe através da sua palavra. Oremos. Eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra revelada aos nossos corações através daquilo que Jesus Cristo nos ensinou e que os servos do Senhor escreveram para que estas informações chegassem até a nós. Ó Deus, eu peço no nome de Jesus que o Senhor venha ajudar, ó Pai, estas pessoas que me ouvem, em especial aquelas que têm dificuldades de perdoar. Ó Deus, aquelas que adiam o perdão, que diz, um dia eu vou te perdoar se eu estiver em condições. Ó Deus, coloque as tuas mãos para ajudar estas pessoas a conceder o perdão de imediato, porque o dia de amanhã não nos pertence, e se nós morrermos, ó Deus, sem perdoar as pessoas, conforme nós aprendemos na palavra de Jesus, nós estamos com a vida arruinada. E eu não quero, ó Pai, que estas pessoas percam a salvação por uma coisa que é possível fazer, pois o Senhor nos perdoou uma dívida tão mais alta, e nós precisamos perdoar essas dívidas, estas ofensas que as pessoas nos causam. Meu Deus, ajude-nos nesta direção. Dai a tua bênção e fortaleça o coração de cada um, para que assim todos cumpram com a tua palavra. Peço a Deus, Senhor, abençoe os teus filhos, dando a eles o pão de cada dia, dando o salário, a renda do empresário, abençoando, Deus, nos negócios e colocando as tuas mãos sobre os enfermos para que eles fiquem curados. Eu repreendo toda doença e ordeno que saia deste corpo agora em nome de Jesus. Vá embora para nunca mais voltar. Meu Deus, garanta a cura. Eu peço a tua bênção e a cura divina em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Foi uma grande satisfação passar esse tempo aqui com vocês. E eu convido para que vocês continuem assistindo as mensagens. E peço também para que você multiplique estas mensagens, passando elas para os seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal Palavras de Vida, se inscreva, pois Deus irá recompensar você de fazer parte deste projeto da semeadura da Palavra de Deus. Então que Deus te abençoe. Até em breve, se Deus assim quiser. Um grande abraço a todos e a todas.